E eu percebo que vocês lá têm esse caminho, né, de formar os seus líderes lá dentro. Como é que foi essa decisão de não enviar para o seminário, mas de concentrar esforços e começar a formar líderes ali mesmo? Na Igreja Batista, Douglas, está acontecendo justamente essa observação que o Madureira fez. As igrejas eram pequenas, as igrejas batistas americanas e brasileiras, bem como as evangélicas de forma geral. Sim, sim. Elas eram igrejas pequenas e não tinham uma estrutura para publicar literatura, para formar os seus professores, líderes, para né? enviar seminários, para ter professores, para enviar missionários. Então, ela vivia ali no seu contexto uma igreja de 100, 200 membros, fazia o seu trabalho pastoral na comunidade. Mas se ela precisava de uma formação teológica, enviava para o seminário. Ela precisava publicar um livro, ela ia na casa publicadora da denominação. Ela precisava enviar um missionário para o exterior, ela enviava para a agência. Só que a igreja foi crescendo. Sim. E tudo isso começou a ser produzido pela própria igreja local. E como você acabou de advogar, nada mais do que orgânico do que isso. Então, no passado, na década de 70 e 80, um passado recente, as denominações eram fortes e a igreja local era fraca. Isso na Assembleia de Deus, na Batista, na Metodista, na Presbiteriana. No século XXI, após a década de 2000, começou a se inverter. As denominações, como elas cresceram muito, começaram a ter uma estrutura muito engessada e respondendo com muita dificuldade às demandas da igreja local. E começou a se afastar da realidade local da igreja. Ficaram pesadas, burocráticas, começaram a ficar muito políticas, né? Lentas. Então, a armadura de Saul em pequenos Davis. Sim. A igreja não podia esperar, porque ela começou a crescer e começou a ter demanda da formação teológica, do envio do vocacionado ao campo, da publicação do livro. Então, as igrejas que antes dependiam da denominação começaram a correr com as próprias pernas. E isso aconteceu no meio batista, no meio da Assembleia de Deus. Hoje, a igreja ela está numa ascendência muito maior do que a denominação em geral. Entendi. Isso é uma constatação a igreja local Brasil ali. E mundo todo. É mesmo? Isso está ocorrendo no mundo? No mundo. É um fenômeno mundial. E você não acha que tem a ver também com, lógico, essa lógica que você apresentou, mas você acha que não tem a ver também muito com o estilo da geração atual? Porque eu percebo a geração, vamos dizer assim, como é que eles chamam de baby boomers? Como é que é? Que é aquele pós-guerra, né? 60, 70. Muito militarizada, muito respeitando muito hierarquia. Eles viam muito as instituições piramidais, né? Líder, todos obedecem, vamos em frente e acabou. Né? E hoje você tem uma coisa muito mais startup, muito mais democrática, muito mais mesa, né? Vamos tomar decisão em conjunto, collab, coworking, né? E essa estrutura da denominação de tipo assim, vamos fazer tal coisa? Não, porque lá, sabe, que lá no topo da pirâmide não deixa fazer tal, tem que perguntar lá. Você não acha que também tem um pouco a ver com isso? Assim? Eu acho que isso veio complementar. O começo veio com a falta de agilidade e relevância. Entendi. Então, por exemplo, vamos pegar aqui 2 exemplos, Batista e Assembleia de Deus. Okay. No Rio de Janeiro, a CPAD publicando revista de escola bíblica para todas as assembleias do Brasil. Sim. A JUERP publicando literatura para todas as igrejas batistas do Brasil. O que acontece? Uma igreja local lá em Riacho Novo, em Santa Catarina. Até chegar lá, preço, frete, transporte, etc. Então, a logística do Brasil, que não é mil maravilhas, e um processo inteiro de burocracia. Por outro lado, também você começa a ver orçamentos altos demais nessa pirâmide que você falou, políticas. Então, isso foi afastando. Eu acho que esse é o primeiro, é a primeira realidade. Aí, na sequência, vem essa nova geração, participativa, criativa, quer fazer a coisa no contexto local, sem rebeldia. Sim, sim. Só num sentido quer participar. De participação, de autonomia, de criatividade, quer produzir as coisas dentro da sua linguagem. Aí juntaram os dois fatores e chegou a essa situação que está hoje. Sim. Hoje, em geral, as denominações como um todo,
elas estão mais enfraquecidas e as igrejas locais mais ágeis. Entendi, muito bom. Uma análise muito boa para a gente pensar. E até isso que você estava falando da revista, né? Ela é produzida aqui, enviada para o Brasil inteiro, mas eu acho tão complexo em uma certa medida por causa do próprio conteúdo, né? Porque, de repente, eu estou na minha comunidade e tá pipocando divórcio para todo lado. E a revista é sobre... Mordomia. Mordomia financeira e tal. E aí a gente fica, meu Deus, mas agora precisava falar sobre casamento, mas a revista de casamento é daqui a 7 meses. Então, e tem uma outra coisa, Douglas, muito interessante, que é a questão de você incentivar novos talentos, por exemplo, para escrever. Faz muito sentido. O camarada ali está ótimo, é um jovem potencial fantástico, ele acabou de fazer letras, é um cara que estudou Bíblia. Pô, esse cara escreveu os nossos estudos bíblicos, tudo de bom para a igreja, bom para ele, é bom para a igreja, é bom para a comunidade, do que um camarada que às vezes está num outro contexto. Não é que ele está errado, não. Só que ele está numa outra... Ele tem que escrever genericamente, sim, porque a revista vai para o país inteiro, então ele tem que ser genérico para ser relevante. E se a gente puder ter algo local, a gente é mais específico. Então, eu acho que é irreversível essa situação. Sim. E falo isso também nos meus escritos, nas minhas conversas com líderes denominacionais, como que as denominações, Douglas, podem continuar sendo relevantes para esse tempo. Penso que elas precisam deixar de olhar a igreja como uma consumidora de produto, seja enviar mais um aluno para o seminário, enviar mais uma oferta missionária ou um vocacionado para ir para o campo, ou mais comprar uma revista. Ela tem que ver o que ela pode fazer a nível de comunhão, a nível de representação, voz profética numa comunidade nacional, do que vender um produto. Então, penso que ela deve se desfazer de tudo que é ativo, que gera custos, prédios, estruturas, coisas comerciais e logística, para cuidar dos pastores, cuidar dos líderes, promover unidade, eventos, coisas que vai unir daqui para frente. Por quê? E pensar nisso também no sentido de a curto prazo, porque depois a gente se redesenha de novo. Mas agora o que a gente precisa é de unidade e não de recurso.